maior. Deus é maior. Oi, acontece, Deus é grande, Supremo. Hoje ainda, depois que o grupo termina, a pregação dos pregadores que têm enviado as suas pregações para o grupo de oração Filhos de Sião. Quem tem acompanhado tem visto. Semana passada foi o diácono Luizinho. Hoje vai ser a pregação do Marcos Volcan, que é o moderador do Centro de Estudos da Renovação no Espírito. E foi vice-presidente do Escritório Internacional da Renovação Carismática em Roma. Então hoje é a pregação dele, uma pregação voltada para o nosso grupo. Porque o grupo de oração Filhos de Sião, alguns são antigos e alguns estão nos acompanhando, mas alguns são mais novos, ele está vivendo a experiência dos 30 anos de gratidão, 30 anos de bênção. E são pouquíssimos grupos que estão há 30 anos evangelizando e anunciando com poder a palavra de Deus. E mais, nosso grupo de oração, quem é do grupo e sabe disso, para a gente é só véspera de Natal e Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo. Fora isso, se a igreja nos permite, nós estamos realizando o grupo toda segunda-feira. Éramos na terça-feira, e toda terça-feira, o padre lá atrás mudou para segunda, a gente continuou na segunda, e nós sabemos que temos uma missão, e é uma missão de orar, não é uma missão para nós assistirmos. É verdade que as pregações desse grupo de oração são muito ungidas, e Deus usa muito, e uma boa formação, mas não é isso que faz as pessoas virem, é porque esse é um grupo de oração que ora, que reza, que clama, e que faz com que as pessoas que começam a participar do grupo sintam vontade de rezar e passem a rezar. Porque é para isso que existe um grupo de oração, para rezar, para que a graça aconteça. A gente vem na Santa Missa, acontece o grande sacrifício no altar, a maior oração de todas. Jesus se oferece ao Pai no altar. Mas a participação de oração maior é em grupos de oração. E é por isso que a gente sofria muito de estar fazendo o grupo só através das redes sociais, só online. Fizemos inclusive algumas vigílias através daquelas plataformas onde as pessoas entravam, e a gente ia até de madrugada rezando. Algumas pessoas daqui participaram, porque precisávamos. As nossas células se reuniram. Muitas pessoas não conseguiam se reunir pelas células, mas muitas das células faziam suas reuniões pela plataforma, ainda estão fazendo. Algumas estão até conseguindo se reunir, fazem em lugares abertos, distantes, porque nós sentimos que a igreja é viva quando ela reza junto. E aí eu quero falar para vocês uma coisa fundamental. Quando a pandemia chegou na Itália, tinha-se zero de informação. Ela tinha saído da China, e a China, sabe-se lá por quê, não passou grandes informações para o mundo. Todo mundo apavorado. Ninguém sabia nada. Aliás, hoje a gente sabe muito pouquinho, porque doença demora para ser entendida e estudada. Mas naquele momento não se sabia nada. Não sabia nada. A Itália tinha mandado médicos para a China. Quando o vírus entrou na Itália, muita gente, eles não tinham quem os pudesse ajudar, e nem tiveram ajuda da onde o vírus surgiu. Muito pouca. E aí começou a morrer muita gente. Se você olhar os índices infectados para cada 100 mil pessoas e mortos para cada 100 mil pessoas, a Itália tem um número muito alto, muito mais alto que o Brasil. E olha que aqui o Brasil a gente é meio bagunçado para fazer as coisas, né? A gente não é bom para cumprir as coisas, né? Da nossa natureza ser meio desorganizado. Lá na Europa costumam ser muito organizados, obedientes civilmente. Mas a coisa começou a aumentar,
E os padres foram para atender o povo. E no início morreram, segundo informações do Vaticano, naqueles primeiros momentos lá, 187 padres. 187. E o Papa Francisco, então, fez uma celebração fechada para estes sacerdotes. Foi antes daquela grande oração que o Papa fez, que todo mundo deve ter acompanhado pelas redes sociais, sozinho na praça, chovendo. Foi um dia antes. E o Papa disse o seguinte, ele disse: eu sei que estamos sofrendo, eu sei que estes sacerdotes são mártires por terem dado as vidas. E aí ele falou algo que marcou meu coração. Ele disse: mas não existe igreja sem comunhão. Não existe, e ele não falava da comunhão eucarística. Ele falava de que não existe igreja sem o povo ter relacionamento, comunhão. A igreja é isso, a igreja é solidariedade, a igreja é você rezar pelo irmão, a igreja é você saber como é que ele está, a igreja é ver quem está passando necessidade. Esses dias, eu conversei com 3 músicos, que são músicos da igreja, e que trabalham com música. Tem lá seus estúdios de música, e trabalhavam para fazer música cristã, para católicos e evangélicos. Eles são católicos, mas trabalhavam para essas bandas todas que tem nas igrejas. Quando veio a pandemia, eles não puderam trabalhar. Quando veio a ajuda do governo, e agora veio mais uma ajuda também para músicos, a lei dizia assim: quem ganhou o suficiente para declarar imposto de renda, não pode ter o dinheiro da ajuda. Aí eles ligavam para mim perguntando se eu tinha alguma coisa para fazer, porque ele falava: olha, eu ganhava R$2.000 por mês, 2.500, mas eu não guardei dinheiro. Eu comi os R$2.500 todo mês. Eu comprei equipamento para poder gravar melhor, eu fui sair com a minha família. Ele falou: e agora? Porque eu fiz tudo certinho, eu não tenho direito, e nós estamos passando fome. Aí ele falou: eu tenho 2 criancinhas em casa. E aí a minha mulher falou: eu vou para o sítio de um parente para ter o que comer, e eu vou ficar aqui. E aí eu fiquei olhando e falei: meu Deus, quando a igreja não se encontra, ela não vê quem precisa. Você não vê. Você acha que a gente não ajudava? Mas a gente não vê. Você não sabe. E a gente sabe que há pessoas que pedem, mas o povo da igreja que tem um pouquinho, é mais difícil pedir, não é? É mais difícil você dizer, ligar para alguém estranho e falar assim: olha, sou lá da igreja e eu estou passando necessidade. É fácil fazer isso? É fácil, gente? É fácil? Não, é difícil. Então a igreja, ela precisa de comunhão, ela precisa de oração. A gente aprende a ficar longe, não tem problema, a usar máscara, a higienizar as mãos, a se cuidar mais, não ir em lugar que tem muita gente. Mas nós não podemos deixar de ser igreja. Nós não podemos deixar de ser igreja. E a palavra de Deus veio da boca do Papa, não veio do Sidney Telles, que não sabe nada. Veio do Papa. Ele falou: por mais difícil que seja, a igreja, ela não só tem que ser evangelizadora, e isso ela faz pelas redes sociais, mas ela tem que ter comunhão. Então eu louvo o Senhor, porque hoje é a primeira reunião do grupo de oração, limitado a 30% do que cabe na igreja, mas a gente está podendo se olhar. A gente está podendo ver e dizer: é minha irmã, é meu irmão, é alguém que caminha com Deus, é alguém que luta pela fé como eu,
é alguém que está na mesma jornada que eu. E é isso. Eu até quero encerrar falando como eu encontrei Jesus com essa experiência do batismo no Espírito Santo. E eu já trabalhei em encontros e cursos de evangelização e seminários de vida e reuniões de grupos de oração, vigílias, pedindo batismo no Espírito Santo. Eu digo para vocês, raríssimas foram as vezes que alguém sozinho foi batizado no Espírito Santo. Aconteceu, conheço alguns casos, mas a grande maioria foi batizado no Espírito Santo quando estava junto com os irmãos. Vamos ficar de pé e vamos pedir esse batismo no Espírito Santo? Vamos pedir, Gabriela, vamos cantar pedindo o batismo no Espírito Santo. Porque a gente precisa de uma unção poderosa. Eu acho que aqui ninguém confunde. O batismo sacramental é uma vez só. A gente recebe permanentemente o sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que foram crismados recebem a confirmação. Mas o batismo no Espírito Santo é outra graça. Ele é um reavivamento de um Deus que habita em nós e ao mesmo tempo que vem sobre nós, porque ninguém pode conter a Deus plenamente. Deus é maior que nós. Eu quero ser batizado. Fala para Jesus. Eu quero ser batizado no Espírito Santo hoje. Hoje eu quero receber um poderoso batismo no Espírito Santo. Eu quero ser inundado hoje poderosamente, receber uma unção poderosa do Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, cumpre a tua promessa de que aqueles que creem em ti e desejam, receberão o Espírito Santo prometido. Senhor, queremos aquela graça que aconteceu no dia de Pentecostes, queremos aquela graça que aconteceu com a comunidade de Éfeso pelas mãos de São Paulo, queremos aquela graça que aconteceu na vida de milhares e milhares de irmãos e irmãs que aceitaram Jesus como seu Salvador e desejaram a presença do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu me dirijo à comunidade Filhos de Sião, nesta data em que vocês estão celebrando, nesse período em que vocês estão celebrando 30 anos do início do vosso grupo de oração. Esses períodos são tão ricos, né? Celebrativos, e ao mesmo tempo nos fazem relembrar tantas coisas. Portanto, é um tempo de oportunidade para se revisar, pensar um pouco mais nas coisas que virão, porque nós cristãos, nós que somos herdeiros de um povo de promessa, lembramos que aquele Deus que nos acompanhou em outros períodos é o mesmo Deus, e se Ele nos traz até aqui, numa determinada fase da nossa caminhada, a gente é capaz de se encher de esperança, porque Ele nos levará adiante, Ele nos levará a percorrer outros caminhos esses que nós temos que traçar na fé. Mas a nossa fé tem memória, a nossa fé não é uma fé que só olha para frente, ela é capaz de olhar para trás e ver que o mesmo Deus que esteve conosco, e no vosso caso durante esses 30 anos, é o mesmo Deus que vos acompanhará, vos fortalecerá, vos animará, vos desafiará, vos testará, mas acima de tudo, derramará sobre vós graças especiais para suportar o peso da jornada, as lutas diárias e, acima de tudo,
alegrar-se com as vitórias, podendo assim glorificar a Deus, razão principal do nosso existir, bendizê-lo, glorificá-lo, exaltá-lo com o nosso viver. Então, com muita alegria, satisfação, coração agradecido, que eu me dirijo a vós nesta oportunidade. Meu nome é Marcos Volcan, para quem não me conhece. No momento eu sou moderador do CERN. O CERN é o Centro de Estudos Renovação no Espírito. Um instrumento que nasceu há pouco tempo, e assim desejamos que seja, um instrumento de Deus para poder fortalecer a caminhada de muitos membros da renovação carismática, como eu, você, alguns de vocês que participam aí, como o Sidney que me convidou para fazer este ensino, inclusive, somos membros desse centro. E esse centro também quer ser um pouco disso que está acontecendo, ele quer ser memória, ele quer ser reflexão, ele quer ser aprendizado com sua própria história, para nós poder olhar para frente, para poder, revisando constantemente nossa história, olhar para frente, olhar com fé, olhar com esperança, olhar com alegria e poder assim aprofundar a experiência do dom maior que temos recebido nessa caminhada, que é sermos batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um grande dom que a renovação carismática tem recebido do nosso Deus e tem procurado transmitir. Vocês que são membros de um grupo de oração sabem disso, que as pessoas que participam de um grupo de oração e que são batizadas no Espírito Santo fazem uma experiência de transformação profunda, transformação de vida. Elas recebem um sentido novo, significado para as coisas que experimentam. Quando somos batizados no Espírito, a nossa vida ela sofre uma guinada e nós começamos um processo novo de conversão. O tema que vocês têm refletido nesses dias é sobre serem restaurados na fé, né? São 30 anos, como vocês têm dito, de gratidão. Quando eu me lembro dessas duas palavras, elas têm realmente um peso muito importante na minha vida. A fé e a gratidão. Eu tenho aprendido muito ao refletir sobre o seu significado. Eu quero começar falando sobre a fé. Eu peguei para isso uma definição do catecismo. O catecismo diz assim, crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade, movida por Deus através da graça. Se vocês quiserem pesquisar depois, é o número 155. E eu queria me deter um pouquinho no início dessa reflexão, essa partilha, esse testemunho, se assim posso chamar esse momento que estamos vivendo aqui. Crer é um ato da inteligência. Que bonito. Eu acho muito bonita essa parte. É um ato humano, né? Porque nós, seres humanos, somos seres inteligentes. Somos dotados dessa dádiva de Deus na nossa natureza, que é a inteligência. Ou seja, nós somos capazes de entender as coisas que nos circundam. Então, a fé é, antes de tudo, diz o catecismo, um ato da inteligência que assente à verdade divina, que acolhe, que recebe e acolhe a verdade divina, amando da vontade. Amando da vontade, na realidade, a vontade sempre é convidada, né? Mas ela é que manda lá um sinal para a inteligência. Vou repetir um pouquinho melhor sobre isso. Movida por Deus através da graça. Para entender melhor esse conceito, e eu acho que vale a pena, nesse momento do grupo de oração, nós temos um entendimento um pouquinho mais claro sobre a fé. Por quê? Porque tudo começa com a fé, né? Se eu não tiver fé, eu não tenho mais nada na vida cristã. Na nossa vida de caminhada, a nossa caminhada é uma caminhada na fé. Então, o que é a fé?
né? Então tem dois elementos aqui humanos que são destacados no catecismo: a inteligência e a vontade. São duas realidades nossas, como seres humanos. Todos nós temos inteligência e temos vontade. A vontade que está relacionada com desejos, com esse movimento interno do ser humano, o movimento da alma, né? Aquelas coisas que aspiramos, que queremos, que desejamos, né? E nesse momento, por exemplo, você está assistindo esse vídeo porque está com vontade de assistir. Você está participando dessa reunião porque está com vontade de participar. Mas talvez foi a vontade que orientou a sua inteligência, ou a sua inteligência que orientou a sua vontade. Há uma inter-relação entre as duas, né? Mas tem dois elementos divinos também aqui nesse conceito. Um deles é a verdade divina, e o outro é a graça divina. Vou ler de novo e tente guardar esse conceito, porque vai lhe ajudar nas coisas que você faz. Crer é um ato da inteligência que assente, que acolhe a verdade divina. Inteligência e verdade. A inteligência precisa acolher uma verdade, ela raciocina, ela pensa, então ela acolhe aquilo que a princípio deve ser uma verdade divina, né? Amando de quem? Da vontade. É a vontade que manda, nesse caso ela está dizendo que é a vontade que está mandando. Mas a vontade é movida por algo, né? Movida por Deus através da graça, né? Quando nós dizemos que a vontade é movida por Deus através da graça, nós estamos dizendo que há uma ação do Espírito Santo aqui. É uma ação onde a vontade é convidada, né? A vontade é convidada a acolher algo. A verdade, quando ela se relaciona com a inteligência, ela ilumina a inteligência. Nós poderíamos dizer assim, então a inteligência é iluminada pela verdade e a graça convida a vontade. Que bonito, né? São duas dimensões humanas, duas dimensões divinas, né? Que se relacionam entre si. E aí sim, às vezes a gente entende um pouco do processo, de como é que a fé se instala em nós, como é que a fé acontece em nós. Todos nós já vivemos essa experiência, nós que acolhemos a fé em nossas vidas. Você talvez tenha ido num grupo de oração um dia, num retiro, num congresso, num encontro, e você estava lá sentado, né? E de repente um pregador começou a ensinar uma passagem bíblica ou dar um testemunho. E você já tinha, inclusive, ido nesses lugares, escutado talvez aquela palavra, mas naquele dia, de forma especial, parece que aquela palavra falava diretamente com você. Aquela verdade que era proclamada, anunciada, atingia a sua inteligência. E você começava a perceber também que dentro de você algo diferente começava a acontecer. Alguns têm até algum tipo de sensação mais física, como um sentimento novo brotava no seu interior. A sua vontade começou a ser movida, convidada a acolher o que estava escutando, a aderir àquilo que estava sendo proposto para você. Aquilo aqueceu o seu coração, moveu o seu interior e, de alguma forma, aquilo despertou em você desejos novos. Começou a dar um sentido, um significado. E você viu ali uma oportunidade. Talvez aquilo vinha ao encontro, aquilo que era dito, a uma dor profunda que você sentia. Mas você notava que, às vezes, que à medida que você escutava aquilo, aquela dor ia sendo dissipada. E talvez até começou a correr uma lágrima, um sentimento mais profundo. Muitas pessoas até choram. Muitas pessoas até, nesse momento, são profundamente tocadas lá na alma, no interior das suas emoções. Cada um vive a experiência de uma maneira.
Mas aqui nós temos um ato de fé, um momento de fé acontecendo. E quando esse momento de fé, ele se inicia no coração, começa aqui então um processo novo de conversão, de transformação, que é o que todos nós vivemos. Então um pouco do que o catecismo nos explica é isso, que quando a nossa inteligência é alcançada pela verdade, quando a nossa vontade é movida pela graça, quando a nossa inteligência acolhe o que a vontade está desejando, querendo, e há uma relação como que cíclica nesse processo, nós estamos vivendo um ato de fé que pode nos levar a uma conversão profunda. E isso não é só um momento em nossas vidas. Esses momentos podem se repetir frequentemente porque é de fé em fé que nós vamos crescendo e vamos caminhando rumo ao desejo maior de cada um de nós, que é nos santificarmos. A fé é fundamental para quem quer santificar-se, porque é de fé em fé, de ato de fé em fé, que nós vamos crescendo em Deus. E vocês estão vivendo 30 anos de experiência de fé. Quantas pessoas, já não devem ter passado por este grupo de oração e terem feito esta experiência? Isso glorifica a Deus. Isso nos enche de alegria. Saber que nós estamos contribuindo para um dia nos encontrarmos com dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que dirão: meu irmão, obrigado, hoje eu estou aqui porque você pregou naquele grupo de oração. Eu estou aqui porque você cantou aquela canção. Eu estou aqui porque aquilo lá moveu, você nem sabe, mas aqui na eternidade você está sabendo. Então tem coisas que estão guardadas para a glória, estão guardadas para a eternidade. Um grupo de oração é um grande presente de Deus para a humanidade. Ele é o local por excelência onde o Espírito Santo nos faz crescer na fé. E quando a gente fala em fé, a gente fala que a nossa resposta, quando nós aderimos à fé, ela é uma resposta de gratidão. Gratidão, né? Vocês estão celebrando 30 anos de gratidão. E a gratidão é uma resposta daquelas pessoas que não esquecem. Um dos grandes problemas do ser humano é que nós somos seres que nascemos com, digamos assim, com defeito de fabricação. O pecado original, ele nos tirou algumas coisas que nós temos que estar lutando para reconquistar através da restauração que o Espírito Santo faz em nós. E um dos problemas nossos é que nós somos seres esquecidos. A nossa memória é curta. Nós recebemos um presente e logo esquecemos quem nos deu o presente. E isso é tão natural, né? Já notaram quantas vezes no dia a dia, especialmente, acho que os homens têm até mais problema, né? As mulheres se lembram mais das coisas, elas esquecem também, mas nós esquecemos muito mais. Nós somos seres mais esquecidos. Eu às vezes esqueço onde está o meu óculos, né? Então eu tenho que estar constantemente procurando esse óculos. E às vezes eu esqueço de deixar a chave do carro. E vou esquecendo tantas coisas, né, que atrapalham a nossa vida cotidiana. Se esses pequenos esquecimentos dificultam a nossa vida, vocês imaginem o que é o esquecimento, talvez aquele esquecimento do nível mais dramático. Você faz um bem a uma pessoa e ela lhe retribui com um mal. Você ama uma pessoa e ela atrai o seu amor. Isso é um tipo de esquecimento que machuca. É um tipo de esquecimento que causa muita dor. Então, quem é grato não esquece. Quem é grato é uma pessoa que machuca menos os outros. Portanto, quando nós respondemos a Deus no apelo que Ele faz ao nosso coração, nós estamos respondendo com um ato de gratidão. Ou seja, a gratidão é uma atitude daqueles que não esquecem o bem recebido
e querem retribuir com o mesmo bem. Então, Senhor, se Tu me ama, se Tu me ama de tal forma que Tu deixou Tua glória como Deus Filho e veio ao mundo, encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo, se Você fez tudo isso para me salvar, para demonstrar o amor que tem por mim, eu só posso Te responder de uma forma: acolhendo, sendo grato, portanto, retribuindo com o amor. A fé é esta relação. É a partir da fé, eu creio nisso, e a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal forma que todo aquele que nele crê não perecerá, e que é impossível agradá-lo sem fé. Então, a fé é essa resposta de amor. É a resposta que um coração agradecido dá a Deus, retribuindo-lhe, na medida em que o meu coração vai crescendo de fé em fé, o amor que eu vou recebendo dele, que eu recebi dele. Querido irmão, querida irmã, eu queria concluir nossa reflexão com uma passagem do documento de Aparecida muito bonita. Ela diz assim, aqui está o desafio fundamental que afrontamos: mostrar a capacidade da igreja para promover e formar discípulos e missionários que respondam à vocação recebida e comuniquem por toda parte, transbordando de gratidão e alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo. Vou repetir essa parte aqui. Transbordando de gratidão e alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo. E olhem só que bonita essa parte final. Não temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade, senão de sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades e resistências. Este é o melhor serviço, o seu serviço, que a igreja deve oferecer às pessoas e nações. Um grande obstáculo que se opõe à nossa fé é o medo. O medo também faz parte da nossa natureza. Nós temos medo natural, né? Por causa do medo, nós muitas vezes desistimos de projetos, porque eles podem não dar certo. Por causa do medo, nós deixamos de fazer muitas coisas, porque às vezes as pessoas podem pensar alguma coisa de nós, e nós ficamos com medo do que os outros podem pensar. Nós temos medos naturais, típico de algumas pessoas que talvez, na sua timidez, deixam de ser ousadas. Mas nós vamos ver aqui essa passagem do documento, ela nos chama uma ousadia. A ousadia de comunicar esse bem recebido. E a igreja primitiva, especialmente a igreja lá dos Atos dos Apóstolos, ela nos dá exemplos muito bonitos. Ela não era uma igreja amedrontada. Ela não se deixava levar pelas assombrações, pela perseguição, pelas dores. Nesses 30 anos, provavelmente vocês têm muita história para contar. Muitas histórias para relembrar, onde tiveram desafios, muitas vezes foram acuados, tiveram que enfrentar seus medos, lutas essas que, por vezes, quiseram abafar esse dom que é um grupo de oração, esse lugar por excelência, onde o Espírito Santo comunica com gratidão e alegria o dom recebido. Por isso, irmãos e irmãs, continuem, se fortaleçam uns aos outros na perseverança, perseverem na fé, porque é de fé em fé que a gente vai enfrentando o medo paralisante. O medo é paralisante. Ele tira de nós os sonhos. O medo, ele tira de nós o desejo de construirmos aquelas expectativas, aquilo que Deus tem nos dado na fé, aquilo que Deus tem nos chamado a realizar na fé. Aquelas coisas que a gente, olhando para o nosso passado, consegue também perceber no futuro, se Deus esteve conosco até agora.
Ele estará conosco mais adiante. O povo de Deus, sempre que olhou com essa perspectiva de fé sobre sua história, foi capaz de dar passos novos. Vocês querem ser restaurados na fé, reavivados na fé, renovados na fé, nesse período de celebração dos 30 anos. Nada melhor do que isso. Nada melhor do que isso. Vocês estão pedindo algo muito especial. Por isso eu quero concluir louvando a Deus, agradecendo ao Sidney, a coordenação, por esse convite de estar aqui com vocês e me fazendo parte desse momento tão bonito da vida de um grupo de oração, de uma comunidade orante. E pedir que Deus, através do seu Espírito Santo, com a força que Ele derrama do alto, que é o seu próprio dom maior, o Espírito, nos conduza por muito tempo. Nos conduza até a volta do Senhor Jesus, como um grupo que continuará a dar frutos, que continuará a trazer muitas vidas transformadas pelo poder de Deus para o céu, para as coisas do alto, vidas que vão se converter a Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os faça perseverar e que a força do alto que vem do Espírito do Senhor os unja, derramando sobre vós um poder novo, um poder para esses tempos difíceis que estamos vivendo, tempos que necessitam de profetas, de pessoas que anunciem a verdade, porque existem muitas mentes e corações desejosos de acolher a verdade divina e viverem também sua experiência de fé. Concluindo, diz assim o documento: conhecer a Jesus pela fé é nossa alegria, segui-lo é uma graça, e transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.